Podes usar os documentos digitais? Sim, estás à vontade. Têm o mesmo valor jurídico que os documentos físicos. Vamos perceber onde, como, quando e porquê e em que circunstâncias. Este tema é aparentemente básico para muita gente e não acrescenta muito conhecimento. No entanto, há aqui pormenores no que toca a esta questão dos documentos digitais, se vocês podem andar com eles no telemóvel ou não, que toda a gente devia conhecer. Não digo isto por ser clickbait, porque nem sequer é a minha cena segurar-vos aqui ao vídeo. Digo isto porque de facto é mesmo muito importante e já vão perceber porquê. O último vídeo que fiz aqui no canal acerca da pulseira MBWay Pulse trouxe-me imensa gente nova aqui ao canal, às quais estou muito grato mesmo, obrigado a todos. Mas em vários comentários, não foi apenas num, surgiu a questão de como e qual app instalar para ter os cartões digitais no telemóvel. Pois este vídeo vai ser isso e vai ser muito mais, que é a tal informação obrigatória e que pode dar aqui algum aso a discussão. Para ir direto ao assunto, a primeira questão é, afinal, os documentos digitais na aplicação, no telemóvel, têm o mesmo valor jurídico que os documentos físicos, sim ou não? A resposta é muito simples, sim. Desde logo, e para ficar logo aqui ao início do vídeo, a app é a id.gov.pt e esta aplicação é gerida pela AMA. A AMA, que é a Agência para a Modernização Administrativa, é o instituto público responsável pela promoção e desenvolvimento da modernização administrativa em Portugal. E a atuação da AMA divide-se em três eixos: transformação digital, serviço público omnicanal e simplificação administrativa. Esta agência faz a gestão de vários serviços online do Estado, como é o Portal do Cidadão, o Portal da Empresa, a Chave Móvel Digital e o Cartão de Cidadão e a app id.gov.pt, etc. Então, para responder rapidamente a esta questão, assim que entramos no site da AMA, ou seja, isto é assunto fundamentado não só porque sim, entramos aqui em transformação digital, vamos à aba id.gov, descemos ligeiramente até a meio da página e podemos ler qual o valor da apresentação dos documentos no id.gov.pt. A apresentação dos dados constantes dos documentos referidos através da aplicação id.gov em tempo real e perante terceiros tem um valor jurídico equivalente ao dos documentos originais que lhe é conferido pelos números 1 e 4, artigo 4º-A da Lei nº 37/2014, de 26 de junho, na redação em vigor. Então vamos ao número 1 e diz o seguinte: os cidadãos titulares de CMD, que é a chave móvel digital, e por ela devidamente autenticados, podem ter acesso aos dados constantes dos seus documentos de identificação ou emitidos por entidades públicas através de aplicação móvel disponibilizada pela Agência para a Modernização Administrativa. Mais importante é agora o artigo 4. A apresentação dos dados em tempo real perante terceiros através da aplicação prevista no número 1, que é a tal aplicação id.gov.pt, tem um valor jurídico equivalente ao dos documentos originais, desde que aqueles terceiros disponham no local dos meios eletrónicos necessários à sua verificação. Ou seja, traduzindo isto por linguagem simples, ficamos a saber que com esta aplicação é possível guardar, consultar e demonstrar perante terceiros uma imagem autêntica e certificada de um documento de identificação com o mesmo valor jurídico dos tais documentos físicos, ou seja, andamos com os documentos no telemóvel. Agora, muito importante, pode ser recusado? Pode. Não deve, mas pode. Porquê? Porque a lei ainda prevê a tal situação de desde que aqueles terceiros disponham no local dos meios eletrónicos à sua verificação. Mas atenção, se é a polícia que vos interessa e vos preocupa, estes documentos não podem ser recusados pelas autoridades porque essas têm obrigatoriamente de dispor dos tais meios eletrónicos no local para a verificação. Ou seja, estes documentos que eu e quase toda a gente tem no telemóvel têm valor jurídico, não devem ser recusados, para as autoridades no dia-a-dia, tudo ok, mas a lei ainda prevê as tais exceções, por isso imaginem que estão num embarque para o avião, grande viagem, avião, não tem os documentos físicos. Meu amigo, não pode embarcar. Vão alugar um automóvel, precisamos do cartão de cidadão, só tem telemóvel, podem ter sorte ou não. Depende da pessoa que esteja no atendimento e que esteja no local. Então o meu conselho é, no dia-a-dia, ok, usem isto, mas tal como eu sempre digo, eu não me lembro de usar a carteira já para aí há uns 4 anos, mas viagens grandes, algo que se considere relevante, levar sempre, obviamente, os documentos físicos. Dito isto, a app teve agora a maior atualização de sempre, agora mesmo em outubro de 2023, e como já disse, é a id.gov.pt, pode ser descarregada para os sistemas Huawei,
iOS e Android, e então instalam a aplicação através da vossa Store. Precisam de se autenticar com a chave móvel. Atenção, se não tiverem, têm de a pedir ou então ir a uma loja do cidadão. Depois entram na app e o carregamento dos documentos ou cartões é feito por nós, pelo cidadão. Neste momento estão disponíveis o cartão de cidadão, a carta de condução, o certificado de matrícula, DUA, o cartão da ADSE, o BI militar, Exército, Força Aérea e Marinha, o cartão de funcionários, se forem funcionários públicos, o cartão de ex-combatente e viúva, o cartão de assistência na doença aos militares, ADM, o cartão jovem, o cartão único do portuário, o cartão profissional da cultura e o cartão da dor de sangue. Por isso, podem colocar os que tiverem ou os que quiserem dentro da app e apresentar onde seja preciso. É muito simples, não tem nada que saber, por isso, sim, a resposta é sim, podem apresentar o vosso BI e a vossa carta de condução numa operação stop com o vosso telemóvel, valor jurídico garantido pela lei. Obrigado a todos, stay safe e muita paz.